Você já confiou tanto em alguém que, quando descobriu a verdade, sentiu como se o chão tivesse sumido? Já jurou que nunca mais abriria o coração, só para ver a vida colocar alguém inesperado no seu caminho? Nesta história, você vai conhecer Heloísa, uma mulher traída, ferida e decidida a nunca mais amar. Até que Ricardo surge, trazendo segredos, promessas e a chance de recomeçar. Se você já duvidou do amor, da confiança ou de si mesmo após uma decepção, essa história é para você. Fique até o final e descubra como a coragem de arriscar pode reconstruir o que parecia perdido. Porque às vezes, o verdadeiro amor não chega com garantias, mas sim com verdades. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O perfume das velas aromáticas ainda pairava no ar quando Heloísa cruzou o corredor do apartamento, segurando nas mãos uma pequena caixa com laço dourado. O jantar estava pronto. A taça de vinho descansava no aparador, e uma playlist romântica tocava suavemente ao fundo. Era aniversário de namoro. 3 anos ao lado de Felipe. 3 anos acreditando que havia encontrado o homem da sua vida. Mas naquele momento, enquanto entrava no escritório para buscar um porta-retrato esquecido, tudo começou a desmoronar, silenciosamente. O notebook de Felipe estava aberto sobre a mesa, exibindo mensagens recentes de uma conversa particular. Ela não era o tipo de mulher que espionava, mas o nome Amor Verdadeiro, no topo da tela, chamou sua atenção como um soco invisível. Bastou um clique para ver vídeos, áudios e juras apaixonadas. Nada daquilo era para ela. O coração acelerou de forma irregular. As mãos tremiam e o estômago se revirava em silêncio. O tempo parecia ter congelado. A mulher que surgia nos vídeos falava com naturalidade, como se já fizesse parte da rotina dele. Sinto falta de dormir no seu peito, dizia uma das mensagens. Heloísa sentiu a garganta fechar, e uma náusea repentina a fez apoiar-se na cadeira. Ela fechou o notebook com mais firmeza do que pretendia. Olhou em volta, para o ambiente cuidadosamente decorado com flores, taças e fotos emolduradas que agora pareciam zombar dela. Tudo ali era uma farsa. O jantar planejado, as palavras doces que ele dissera naquela manhã, o presente que ela havia comprado com carinho. Mentira. Cada detalhe era um lembrete cruel de que o amor, mais uma vez, a havia traído. Diferente do que imaginava sobre si, Heloísa não gritou, nem chorou. Pegou o celular, a bolsa e desceu as escadas sem sequer olhar para trás. Andou sem rumo pelas ruas do bairro, o salto ecoando no asfalto, até que o corpo a levou até a praia. Sentou-se na areia, ainda vestida para o jantar, sentindo o vento gelado cortar sua pele. Foi ali que, finalmente, permitiu-se desabar. As lágrimas vieram devagar, como se precisassem pedir permissão para sair. Chorou em silêncio, sentindo uma mistura devastadora de vergonha, raiva e decepção. Mas, acima de tudo, sentia uma espécie de luto. Estava enterrando o amor em que acreditava. Não era apenas o fim de um relacionamento. Era o fim de uma versão de si mesma que ainda acreditava em promessas eternas. No dia seguinte, voltou ao apartamento apenas para buscar suas coisas. Felipe tentou explicar. Falou em erro, fraqueza, confusão emocional. Mas Heloísa não queria mais palavras. Queria distância. Ele tentava segurar suas mãos, mas ela as mantinha firmes ao lado do corpo. Não gritou. Só olhou nos olhos dele uma última vez e disse: "Você não destruiu só o que a gente tinha. Você destruiu tudo em que eu acreditava." A partir dali, Heloísa decidiu se reconstruir do avesso. Focou no trabalho como nunca antes. Tornou-se referência dentro da agência, respeitada por sua postura firme, voz segura e decisões rápidas. Mas por trás da fachada de eficiência, havia uma mulher que tinha medo de confiar. Medo de recomeçar. Medo de ser frágil de novo. Fechou o coração como quem tranca um cofre sem chave e prometeu a si mesma que ninguém mais teria o poder de feri-la daquela forma. O amor havia se tornado para ela
um território perigoso, e ela não pretendia voltar a pisar ali tão cedo. Mas o destino, sempre imprevisível, já preparava um novo capítulo. E ele começaria com um leve acidente de trânsito. A cidade começava a despertar sob um céu cinzento, encoberto por nuvens pesadas que pareciam anunciar o humor de Heloísa. Ela saiu de casa apressada, salto firme no asfalto molhado, mal tendo tempo de prender o cabelo em um coque improvisado. A reunião com os diretores da campanha começaria em menos de 30 minutos e, como coordenadora do projeto, não podia se dar ao luxo de chegar atrasada. No carro, as buzinas compunham uma trilha sonora irritante. A rádio falava sobre queda na bolsa e caos político, mas ela não ouvia. A cabeça girava entre prazos, ajustes de última hora e a lembrança involuntária da noite em que tudo virou pó. Mesmo semanas depois, havia momentos em que o rosto de Felipe invadia seus pensamentos como um fantasma inconveniente, mas ela o afastava com a mesma força com que acelerava nos sinais verdes. Foco, dizia a si mesma como mantra. Estava prestes a responder uma mensagem da assistente quando um som agudo de pneus no asfalto molhado interrompeu tudo. Um impacto seco lançou seu corpo para frente. O cinto a segurou com firmeza, mas o coração disparou. Ela respirou fundo e saiu do carro. A parte de trás do seu sedã havia sido atingida. Leve, mas o suficiente para provocar um estrago visível. E atrás dele, um outro veículo. Preto, elegante, com o capô rebaixado e faróis ainda acesos. Do carro saiu um homem, alto, de postura segura, expressão séria e cabelo levemente desalinhado, como se o vento tivesse passado por ali antes dela. Ele caminhou com calma, olhando diretamente para ela. Me desculpe. O carro da frente freou de repente, e eu não consegui evitar. Você está bem? Perguntou com a voz baixa e firme. Heloísa cruzou os braços. Ainda sentia o susto no corpo. Estou bem, mas isso vai atrasar o meu dia, e eu realmente não tenho tempo para isso agora. Eu entendo. Me deixa resolver, disse ele, já retirando um cartão do bolso. Ricardo Ferraz, manda o orçamento direto para mim. Faço questão de pagar. Ela pegou o cartão sem comentar, mas seus olhos pararam por um segundo no nome. Um nome que não lhe dizia nada. Ainda. Mas havia algo em sua calma que incomodava, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo, ou o que estava evitando dizer. Certo, vou enviar. Guardou o cartão e começou a se afastar. Mais uma vez, desculpa. Espero que seu dia ainda melhore. Ela assentiu com a cabeça, entrou no carro e partiu, deixando Ricardo parado na calçada com as mãos no bolso, observando sua silhueta se afastar no trânsito pesado. Não sabia por quê, mas algo naquela mulher o deixava curioso. Não era só beleza ou postura. Era o jeito como ela parecia estar sempre em combate com o mundo, e talvez com ela mesma. No banco do passageiro, o cartão ficou esquecido. Mas não por muito tempo. O auditório fervilhava de gente bem vestida, trocando cumprimentos e cartões de visita em meio a sorrisos profissionais. Era o tipo de evento que Heloísa costumava evitar. Formal demais, cheio de egos inflados. Mas, como coordenadora de marketing da agência, sua presença era indispensável. Uma nova rodada de negócios seria lançada ali, e ela era uma das responsáveis pela campanha de abertura. Vestia-se com sobriedade estratégica, blazer grafite, calça de alfaiataria, coque preso com precisão. Nenhum detalhe deixava brechas para a fragilidade. Caminhava entre os convidados com segurança treinada, equilibrando uma taça de espumante que mal tocava nos lábios. Seu nome era citado com respeito. O sucesso da última campanha a tornara uma referência, mas nem o prestígio a blindava do cansaço interno que crescia, dia após dia. Enquanto se dirigia ao painel onde falaria sobre branding emocional, ouviu uma voz familiar. Um tom calmo, ligeiramente rouco. Heloísa? Ela se virou devagar, e lá estava ele. Ricardo. Camisa, branca dobrada nos cotovelos, blazer pendurado no antebraço, e o mesmo olhar direto que carregava no dia do acidente. A última pessoa que ela esperava ver ali.
Você, ela disse, surpresa disfarçada em indiferença. A coincidência é toda minha, ele respondeu, com um meio sorriso. Ainda não recebi o orçamento do concerto. Comecei a achar que o impacto foi mais emocional do que mecânico. Ela soltou um leve suspiro, desviando o olhar. Eu passei pro seguro. Mais prático assim. Claro, disse ele, guardando o cartão de volta no bolso. Mas confesso que fiquei aliviado por te encontrar aqui. Me senti mal com aquele dia. Antes que ela pudesse retrucar, um colega da agência se aproximou, animado. Vocês se conhecem? Perfeito. Ricardo é um dos palestrantes da tarde, especialista em gestão de crises e reputação digital. Heloísa piscou, surpresa. Ricardo, o homem do acidente, era um dos nomes principais do evento? Ela se manteve em silêncio, mas sua expressão se endureceu levemente. Então quer dizer que você resolve crises? Ela perguntou sarcástica. Ou pelo menos tenta não criá-las. Ele respondeu, tranquilo. O colega riu, alheio à tensão. E segundos depois, o nome de Heloísa foi chamado ao palco. Ela se afastou sem pressa, sentindo os olhos dele a acompanharem. Durante a apresentação, sua voz era firme e o discurso impecável. Mas uma parte da mente vagava. Ela não gostava de surpresas, muito menos de reencontros que pareciam ter sido escritos por alguém com senso de humor duvidoso. Ainda assim, não conseguia ignorar a presença de Ricardo na plateia. Ele a ouvia com atenção genuína, como se cada palavra fosse mais do que parte de uma apresentação. Era desconcertante. E quando terminou, entre os aplausos, ela ouviu sorrir. Um sorriso discreto, sincero. E contra sua vontade, algo dentro dela reagiu. Ela não queria admitir. Mas talvez coincidências fossem a forma sutil que o destino usava para testar suas certezas. Os dias que seguiram o evento foram marcados por uma inquietação que Heloísa tentava enterrar sob planilhas e reuniões. Mas a verdade era que, desde aquele reencontro, algo dentro dela havia se deslocado. O olhar de Ricardo durante sua apresentação não era apenas atento. Era respeitoso, curioso, quase íntimo, como se ele a visse de um jeito que ninguém via mais. Ela tentou ignorar, mas não conseguiu. Então, quando a mensagem dele chegou 2 dias depois, ela já sabia que responderia. O café do evento era péssimo. Deixe-me me redimir com um melhor? Desde que não envolva carros nem plateias. Apenas xícaras, promessas. Encontraram-se numa cafeteria tranquila em uma rua escondida, longe dos olhos do mercado. O ambiente era aconchegante, com cheiro de canela e livros, usados nas prateleiras. Ricardo já estava lá, sentado em uma mesa de canto, com um sorriso contido e 2 xícaras sobre a mesa. Escolhi o mais suave. Você me parece do tipo que prefere doçura a amargor, disse ele. Você deduziu isso baseado no jeito que você segura a taça. Evita encostar nos lábios. Ela soltou um riso curto, surpresa. Ninguém costumava prestar atenção nesse tipo de detalhe. Sentou-se e ajeitou a alça da bolsa, tentando manter a postura neutra. E você? O que evita? Respostas rápidas, respondeu com calma. A conversa fluiu com uma leveza inesperada. Falaram sobre literatura. Ela gostava de Clarice, ele preferia Saramago. Discutiram os dilemas éticos do marketing, riram de histórias de infância e até trocaram opiniões sobre filmes ruins que insistem em parecer cults. A cada troca de ideia, Heloísa percebia que sua guarda estava baixando, centímetro por centímetro. Mas havia algo ali que também incomodava. Ricardo era gentil demais, atencioso demais. E isso a deixava em estado de alerta, como se esperasse descobrir a qualquer momento o defeito oculto por trás da boa aparência. Ela não conseguia evitar. A dor que carregava ainda era recente, e seu instinto era proteger-se antes que alguém chegasse perto demais. Você fala com facilidade sobre muitas coisas, ela comentou, bebendo o resto do café. Mas quando o assunto é você,
Parece que anda com uma cortina entre as palavras. Ele a olhou por um momento, em silêncio. Algumas histórias não estão prontas para serem contadas, Heloísa. E eu não estou pronta para confiar em histórias com páginas faltando. O clima esfriou. Ela olhou para o relógio, querendo encerrar ali. Mas Ricardo não tentou reverter o desconforto com charme. Apenas assentiu. Entendo. Se em algum momento você quiser escutar essas páginas, eu vou estar aqui. A sinceridade da resposta a desarmou mais do que qualquer explicação. Nos dias seguintes, voltaram a se encontrar. Nada planejado. Mensagens breves, cafés rápidos, trocas de olhares que diziam mais que as palavras. Ricardo era paciente, e Heloísa, apesar de relutante, começava a se permitir. Ele não pressionava, não invadia, apenas permanecia, e isso a confundia mais do que qualquer insistência. Numa tarde chuvosa, caminhando lado a lado sob a mesma marquise, ela percebeu algo. Aquele homem não estava tentando derrubar seus muros. Ele estava construindo pontes, mesmo sem garantias de que ela cruzaria. E talvez, só talvez, ela estivesse começando a dar os primeiros passos. A noite chegou envolta em nuvens pesadas e promessas não ditas. Ricardo a convidara para jantar em um restaurante discreto na Vila Madalena, com luz baixa e cheiro de alecrim no ar. Era o terceiro encontro oficial dos dois, embora já somassem uma sequência de cafés, caminhadas e mensagens trocadas entre os intervalos da rotina. Heloísa vestia um vestido vinho, discreto, mas elegante, escolhido com a cautela de quem não quer parecer envolvida demais, mas também não quer parecer indiferente. Ao chegar, encontrou Ricardo à espera com um sorriso leve, um gesto para puxar a cadeira e olhos que pareciam tentar ler o que ela não dizia. O jantar começou descontraído. Conversaram sobre infância, manias, viagens e filmes que detestavam, por razões semelhantes. A sintonia era evidente. Mas entre os sorrisos, Heloísa sentia algo. Um ruído discreto por trás das palavras, como uma trilha de fundo que destoava da melodia principal. Você tem esse jeito tão calmo, tão resolvido, ela comentou, girando a taça devagar. Mas às vezes parece que você está escondendo uma parte importante de si. Ricardo hesitou. Olhou para a toalha branca da mesa, depois para ela. Às vezes é mais fácil mostrar só o que já está cicatrizado. Heloísa engoliu seco, desconfortável com a sensação de estar novamente pisando em um território que conhecia bem, o da dúvida. No meio da conversa, o celular dele vibrou sobre a mesa. O nome na tela acendeu por um segundo. Clara. Foi rápido, mas suficiente. Ela não reagiu de imediato. Apenas desviou o olhar e fingiu não ter visto. Mas dentro dela, o silêncio que existia entre os dois explodiu em um alarme. Não perguntou quem era. Não naquele momento. O jantar seguiu, mas o gosto mudou. Do lado de fora, a chuva começava a cair. Quando saíram, correram até o carro, rindo do inesperado, os cabelos molhados e os pés encharcados. Pareciam dois jovens em uma comédia romântica. Mas assim que entraram no veículo, a atmosfera mudou. Quem é Clara? Heloísa perguntou, olhando fixamente para a frente. Ricardo se virou para ela. Sério. Por que está me perguntando isso? Porque você desconversa demais. E eu não estou disposta a ser feita de idiota de novo. Ele suspirou, coçando a nuca. É complicado. Ela riu com ironia. Você usa essa palavra com uma frequência desconfortável. Eu sei, mas não é o que você está pensando. Clara não é. Não importa o que ela é. O problema é que você não fala. Nunca fala. Sempre deixa tudo pela metade. Houve uma pausa longa. A chuva tamborilava no teto do carro, preenchendo o silêncio. Heloísa, eu gosto de você. Muito. Mas eu tenho questões mal resolvidas, sim. Eu só ainda não consegui encontrar o momento certo para contar.
Talvez o momento tenha passado, ela disse, abrindo a porta. Ricardo tentou tocá-la no braço, mas ela recuou instintivamente. Não. Se eu tiver que me perguntar todo dia se posso confiar em você, não vale a pena. Saiu do carro sem esperar resposta. A chuva engrossava e a roupa colava ao corpo, mas ela não se importava. O frio da água era menos cruel do que o calor da dúvida. Atrás dela, Ricardo permaneceu imóvel. Não foi atrás. Não insistiu. Só fechou os olhos por um instante, como quem sabe que perdeu algo importante. E talvez merecido. A segunda-feira amanheceu com o céu carregado, mas o que realmente pesava sobre Heloísa era o silêncio. Desde a noite da discussão no carro, ela não ouvira mais nada de Ricardo. Nenhuma mensagem, nenhuma justificativa, nenhuma tentativa de reaproximação. Parte dela queria interpretar isso como respeito, mas a outra, mais ferida, mais orgulhosa, via abandono. Ela mergulhou no trabalho com a força de quem precisava ocupar cada centímetro da mente. Reuniões, apresentações, feedbacks, tudo seguia como de costume. Mas ao fundo, havia uma inquietação pulsante. Um vazio deixado por algo que não havia sido encerrado, apenas interrompido. No meio da tarde, durante uma pausa rápida para o café, ouviu 2 colegas comentando. Uma notícia num portal de economia. O nome dele apareceu de novo. Tá aqui, ó, Ricardo Ferraz. Aquele da consultoria que quase afundou com o escândalo de fraude nas licitações. O nome atingiu Heloísa como um estalo. Ela não precisou ouvir mais nada. Voltou para sua sala, fechou a porta e, com as mãos levemente trêmulas, digitou o nome dele no navegador. Vários resultados apareceram, mas foi o terceiro link que chamou sua atenção. Uma matéria investigativa detalhada, publicada em um grande site de jornalismo. O artigo citava a antiga empresa de Ricardo, uma consultoria envolvida em um processo judicial por manipulação de dados públicos para beneficiar grandes contratos. Ele aparecia como ex-sócio, desligado pouco antes do escândalo vir à tona. Embora não fosse apontado como autor direto, seu nome estava entre os investigados. Heloísa leu cada linha com uma sensação mista de choque e decepção. Não apenas porque ele havia omitido algo tão sério, mas porque, mais uma vez, alguém havia feito exatamente o que ela mais temia: mentido por omissão. A lembrança da mensagem de Clara, iluminando a tela do celular dele, voltou à mente como um soco. Tudo fazia ainda menos sentido agora. Quem era Clara? Uma cúmplice? Uma ex? Uma irmã? E por que, se ele estava limpo, não contara nada? Por que deixara que ela descobrisse por terceiros? Sem pensar, pegou o celular e ligou. Ricardo atendeu, no segundo toque, como se estivesse esperando. Você está envolvido em um escândalo judicial e achou que eu não merecia saber? O silêncio do outro lado foi denso. Eu ia te contar, Heloísa. Quando? Quando eu já tivesse te dado tudo e não tivesse mais forças para sair? Eu tive medo. Medo de te perder antes mesmo de conseguir explicar. Ela respirou, fundo, os olhos úmidos. E ainda assim conseguiu. Parabéns. Desligou antes que ele dissesse mais alguma coisa. Sentia-se traída por alguém que nem sequer teve tempo de amar por completo. E talvez por isso, a dor fosse ainda maior. Não pela perda de um amor consolidado, mas pela quebra da esperança que ela começava a reconstruir com tanto esforço. Naquela noite, Heloísa voltou a trancar o coração. Mais uma vez, uma porta havia se fechado, e ela se perguntava se algum dia voltaria a abrir. O tempo passou em silêncio, como se o mundo tivesse desacelerado apenas para dar espaço à confusão. Dentro da Heloísa, ela continuava cumprindo seus compromissos com precisão cirúrgica, mas por dentro era como se algo tivesse sido amputado. Dormia pouco, comia menos, e mesmo as conquistas profissionais pareciam perder o brilho. Ela havia se permitido acreditar e foi traída pela própria esperança. O que mais doía não era o escândalo, nem o envolvimento de Ricardo na matéria. Era o fato de ele ter escondido, dissimulado, sido omisso quando teve oportunidades de ser transparente. Pior,
Ele a fez baixar a guarda. Fez com que ela considerasse, mesmo que por segundos, a ideia de confiar novamente. Naquela quinta-feira, após sair mais cedo da agência, ela foi caminhar por impulso. Queria a distância de telas, reuniões e vozes. Foi parar, sem planejar, na mesma praça onde havia tomado café com Ricardo semanas antes. O mesmo banco de madeira sob a mesma árvore frondosa. Sentou-se sem pensar muito, apenas querendo respirar. Foi quando ouviu os passos. Virou-se devagar. Ricardo estava ali. Cabelos levemente bagunçados, sem blazer, com uma expressão contida, mas carregada de algo que ela não soube nomear de imediato. Talvez cansaço, talvez arrependimento, talvez apenas verdade. Eu imaginei que um dia você viria aqui de novo, ele disse, parando a uma distância respeitosa. Você também, ela respondeu, sem emoção. Posso me sentar? Ela hesitou. Depois fez um leve gesto com a mão. 3 minutos. Ele obedeceu. O silêncio durou alguns instantes, como se ambos precisassem se adaptar à proximidade. Eu deveria ter te contado. Não vou justificar minha omissão. Você tem razão em estar magoada. Ela apenas cruzou os braços. Então por que não contou? Porque eu tenho vergonha. Porque tentei me esconder do meu próprio passado. O que saiu na mídia é verdade em parte. Eu era sócio da empresa. Meu irmão era o responsável pela área envolvida na fraude. Quando descobri o que ele estava fazendo, foi tarde demais. Ela o encarou, sem piscar. Você acobertou? Não, mas tentei protegê-lo da exposição pública. Fui embora. Me desliguei. Preferi o silêncio ao escândalo. E isso me custou muito mais do que a reputação. Você ainda fala com ele? Pouco. Clara é a esposa dele. Foi ela quem me avisou da nova matéria. Ela me ligou no dia do jantar. Eu estava tentando entender como te contar sem parecer um canalha. Heloísa ficou em silêncio por longos segundos. O vento soprava leve, balançando as folhas. As palavras dele ainda doíam. Mas havia algo em seu tom que parecia finalmente limpo, sem verniz, sem filtros. Eu não sei se consigo acreditar em você, Ricardo. Não sei se consigo confiar de novo em alguém. Mas... Ela parou. Engoliu o orgulho. Mas obrigada por não fugir da conversa. Se você me pedisse para ir embora, eu respeitaria. Mas se tiver qualquer chance, mesmo que pequena, eu quero reconquistar o que deixei escorregar. Ela olhou para a frente, para o céu nublado. Eu preciso de tempo. Eu te dou. O tempo que for. E ali, naquele banco de madeira, entre o que foi e o que ainda poderia ser, havia um novo tipo de silêncio. Não o que separa, mas o que prepara. As semanas seguintes correram devagar, como se cada hora fosse uma peça de um quebra-cabeça emocional que Heloísa tentava montar sem saber onde encaixar as partes. Ela não havia bloqueado Ricardo. Também não havia respondido a mais nenhuma mensagem. Precisava desse silêncio. Precisava descobrir se o que sentia por ele ainda era real ou apenas um reflexo da carência que carregava desde que se decepcionara com Felipe. A vida seguiu. As entregas no trabalho continuaram exigindo sua atenção e a equipe dependia da sua liderança. Mas era no fim do dia, quando a cidade se calava e ela ficava sozinha no apartamento, que os pensamentos vinham como uma maré cheia. E se ele tivesse dito a verdade? E se sua omissão tivesse sido um gesto de medo, não de má fé? E se ela estivesse deixando passar mais uma vez a chance de ser feliz por causa do trauma de um amor mal resolvido? Numa manhã de domingo, acordou mais cedo que o habitual. Abriu a janela e o céu estava claro, como há dias não via. Um raio de sol invadia a sala, e com ele veio a lembrança da praça, do banco, do pedido de Ricardo por tempo. O gesto dele, de se manter presente mesmo sem invadir, havia tocado algo profundo nela. Sem pensar demais, vestiu uma camisa leve, prendeu os cabelos num rabo de cavalo apressado e saiu. Não avisou. Não planejou.
Apenas deixou os pés guiarem o caminho até aquele lugar onde haviam trocado a última conversa. O banco ainda estava lá. A árvore, as folhas secas, o mesmo silêncio confortável que agora parecia um velho amigo. Sentou-se. E esperou. Não sabia se ele viria, mas esperava que sim. Meia hora depois, escutou passos ritmados se aproximando. Olhou de relance, o coração disparando antes mesmo de confirmar. Era ele. Ricardo caminhava com calma, como se cada passo fosse uma pergunta que só ela podia responder. Quando a viu, o sorriso dele foi breve, contido e completamente sincero. Eu ainda não sabia se era bem-vindo, ele disse parando diante dela. Ainda não sei se é, respondeu, mas o tom não era duro, era real. Ele não se sentou de imediato. Você me pediu tempo. Eu dei. Mas também me dei esse tempo, para entender se valia a pena insistir. E vale. Mesmo que eu precise começar do zero. Ela respirou fundo, o olhar fixo nas mãos entrelaçadas no colo. Eu fui ensinada a não confiar, a suspeitar primeiro, perdoar depois. E quando confiei, me machucaram. Me deixaram em pedaços. Você me apareceu quando eu ainda estava juntando esses pedaços. E mesmo sem querer, mexeu em tudo. Ele sentou-se ao lado dela, mas ainda deixou um espaço entre os corpos. Eu não posso prometer que nunca vou errar, Heloísa. Mas posso prometer que nunca vou me esconder de novo. Que nunca mais vou deixar o silêncio fazer o trabalho que deveria ser meu. Ela o olhou pela primeira vez desde que ele chegou. E, naquele olhar, havia algo novo. Não era certeza. Era escolha. Eu ainda tenho medo, mas estou cansada de viver com medo. Se for para sofrer, que seja por algo que valeu a pena tentar. Ricardo estendeu a mão, devagar, como se pedisse permissão. Ela, depois de alguns segundos, colocou a dela por cima. A gente não precisa correr, ela disse. Mas também não precisa fugir. O primeiro beijo não foi como os de cinema. Não teve trilha sonora ou câmera lenta. Foi tímido, breve, quase hesitante. Mas foi verdadeiro. E naquela troca silenciosa, firmaram algo mais valioso que qualquer jura de amor. Um compromisso com a verdade. Meses depois, Heloísa lançava seu primeiro livro. Uma coletânea de textos sobre recomeços. Ricardo estava na primeira fileira, de mãos cruzadas no colo, com o olhar fixo nela. No agradecimento final, ela não disse nomes, mas deixou uma frase que para ele bastava. Aos que me ensinaram que confiar não é esquecer a dor, é aceitar vivê-la com alguém que permanece. Ela desceu do palco e ele a esperava, com um sorriso que dizia mais do que qualquer palavra. Eles não eram perfeitos, mas estavam juntos e verdadeiros. No fim, talvez o amor não precise ser essa promessa imensa de felicidade eterna. Talvez ele seja apenas o encontro corajoso entre duas verdades nuas, duas pessoas dispostas a permanecer, mesmo quando as dúvidas gritam mais alto que os sentimentos. Porque amar, de verdade, não é encontrar alguém que preencha os vazios, mas alguém que tenha coragem de sentar ao lado deles, em silêncio, e segurar sua mão até que eles não pareçam mais tão assustadores. Heloísa aprendeu que confiança não nasce pronta. Ela é construída aos poucos, com gestos que se repetem, com palavras que se sustentam no tempo e com escolhas feitas no escuro. Amar, no fundo, é isso, um exercício constante de fé. Não a fé cega que ignora os riscos, mas a fé lúcida que, mesmo sabendo que pode doer, escolhe ficar. E é nessa escolha diária que mora a beleza mais real do amor. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada!